Bom dia, pessoal. Pessoal da primeira série do Integral Colégio Curso. Vamos aí para mais uma aula de História, certo? E hoje vamos aí falar sobre a influência africana na sociedade brasileira, tá? Especificando aí principalmente o contexto histórico. Nessa aula, no caso, esse assunto vai ser dividido aí em duas partes. Primeiro vamos ver o contexto histórico, né, de como esses africanos eles foram trazidos, né, para o Brasil e para outras regiões da América, como também, né, os trabalhos que eles faziam, né, as formas, né, de castigos, de exploração que eles sofreram e, claro, também, né, as formas de resistência, né, dos quais eles faziam para sobreviver, né, e como também manter a sua cultura, né, tentar manter a sua cultura viva, certo? Então vamos, né, nas outras aulas a gente viu aí a influência indígena, né, na cultura brasileira, a gente viu a influência portuguesa, né, que são as três, né, culturas formadoras, né, da nossa sociedade. Nossa sociedade é muito diversificada, tá? Pelas várias relações que tiveram aí com essas três culturas, né, são as principais. Teve outras culturas também, tá? A gente, né, o Brasil ele é, né, muito diverso, muito diversificado, certo? Então vamos aí. Iniciando aqui o contexto histórico, tá? Então, desde o início da colonização, né, mais precisamente ali na metade do meados do século XVI, que é o início, né, de fato, da colonização de Portugal no Brasil, muitos africanos aí foram trazidos para o Brasil, tá? E aí Figueiredo, né, vai falar, né? Apenas no século XVIII, o país recebeu cerca de 1.685.200.000 escravizados, dos quais 1.134.000, né, 34.600 vindos de Angola e 550.600 da Costa da Mina. Acho que mais ou menos seria a Costa do Marfim, não sei ao certo, tá? E aí, pessoal, como total geral, né, o outro autor fala, afirma crer que o total de sangue africano que entrou no Brasil perfazia aí um total, um montante mais ou menos de 15 milhões, né, pelos estudos, pelos documentos que se tem da época, né, acredita-se que mais ou menos, né, durante todo o período colonial chega a esse montante variando aí, né, de estudo para estudo, certo? Então, eles iam em condições subhumanas, né? No caso, vocês estão vendo aí na imagem, eles iam nos tumbeiros, né, que eram os navios negreiros, tá? Em condições subhumanas, amontoados um perto do outro, tá? Em muitos casos, na maioria dos casos, eles vinham acorrentados, sem roupa, né? Eles faziam suas necessidades fisiológicas no próprio espaço em que eles estavam, que no caso era o porão, tá? Então, era uma viagem que durava mais ou menos 2 meses, tá bom? E eles iam em condições, né, degradantes, tá? Além, claro, de proliferarem muitas doenças, tá certo? E aqui, nessa outra imagem, podemos ver, tá? A divisão, né, desses navios negreiros, que eram chamados de tumbeiros por causa que era uma viagem, né, para a morte, certo? Muitos deles não sabiam se chegavam, né, no Atlântico, no caso na América. Tá? Por isso que eles batizaram esse nome de tumbeiros. Tá? Então, embaixo a gente pode ver aí na base a parte que ficava as mercadorias, tá? Porque de certa forma esses navios eles foram adaptados. Tá? Não teve, claro, tinha navios que eram específicos apenas para transportarem, né, os escravos africanos. Tá? Então, né, mas tinham outros que não eram. Então, tanto eles levavam escravos como também mercadoria. Então, na base, em sua maioria, né, dos navios, tinha, né, barris, né, mercadorias, tecidos. No meio estavam os escravos, né? Vocês percebem que todos estão aí em um mesmo local e na parte superior a tripulação, tá? Então, mais uma vez, eram viagens, né, muito degradantes, né,
por isso que eram tumbeiros, por isso não sabiam se chegavam vivos. E outra coisa, né, não sabiam se lá, quando chegassem na América, no caso aqui, né, se eles conseguiriam, eles não sabiam o que esperavam, né, aonde iriam trabalhar, como iriam serem tratados, certo? Ainda no contexto histórico, né, eles foram trazidos para trabalhos em plantações, principalmente da cana-de-açúcar, extração de minérios. A gente pode pensar na sociedade mineira, né, aqui no Brasil, tá certo? E também outras funções, né? Eles poderiam trabalhar dentro, principalmente as mulheres da casa dos seus senhores. Eles poderiam trabalhar quando tinham, isso aí é um pouco mais para o século XVIII, né? Eles trabalhavam como escravos de ganho, trabalhavam vendendo mercadorias para os seus senhores, né? Aqueles que tinham mais confiança e aí ganhavam mais liberdade. Aí ganhavam também de certa forma, em alguns casos, algum tipo de pagamento. Tá? Lembrando também que essa relação era, principalmente, né, entre as mulheres e os senhores, era de muita, todas as relações entre senhores e escravos eram de muita violência, mas com as mulheres tinha-se uma relação forçada, né, entre esses senhores e essas escravas, tá? Que se tratavam-as como um objeto sexual, certo? Então, no mapa aqui podemos ver algumas rotas de tráfico, né, que saem da África, né, para a América do Norte. Era o famoso comércio triangular. Acredito que vocês já tenham, né, ouvido falar sobre esse comércio, né? Os Estados Unidos, nas 13 colônias inglesas, levavam, né, mercadorias para a África, saíam da África, iam para as Antilhas, trocavam por melaço, né, ou a própria cana-de-açúcar, trocavam por escravos e levavam novamente para as 13 colônias, tanto levavam escravos como também mercadorias das Antilhas, tá? Então, açúcar, melaço, tá bom? Então, e já no caso do Brasil, as primeiras, né, levas de escravos vieram para o Nordeste, né, para a plantação da cana-de-açúcar, para o sistema do plantation, né? Então, depois, claro, vai para o Rio de Janeiro, né, principalmente depois para Minas Gerais, tá? E aí podemos ver aí várias rotas, né, na Europa, na Ásia, em outras partes aí do mundo, tá? Então, os escravos africanos, eles foram levados, né, forçadamente, tá? Uma coisa que é interessante, que não podemos esquecer, é que a escravidão na África ela já acontecia, tá bom? Então, só que era de uma maneira que não tinha essas proporções, né? O escravo era escravo de guerra, né? Capturados de guerras, ou por dívidas. Tá? Não se tinha, vou pegar aquele preto e vou escravizar. Não era bem assim. Tá? E aí, com as chegadas, com os contatos com os europeus, essa escravidão ela vai ter proporções aí maiores, né, com consequências devastadoras para esses negros, certo? Outra coisa que não podemos esquecer é que esses capturados, né, que eram vendidos para os europeus, eles tinham também a participação de elites africanas locais, né, que acabavam, para manter esse comércio, às vezes, em poucos casos, forçadamente, às vezes não, mas eles capturavam negros, né, pretos e vendiam para os portugueses, espanhóis. Tá? E aí vai se criando uma visão, né, principalmente uma visão eurocêntrica, uma visão europeia, de que esses pretos eles não tinham cultura, eles não tinham inteligência, tá? Eles serviam apenas, a própria Igreja Católica, né, ela naturalizava isso, né? Ela permitia, dizendo em muitos casos que os pretos não tinham alma, tá? E se utilizava às vezes até da própria Bíblia, né? Da própria palavra, da palavra sagrada para os cristãos, certo? Então, o Moura, né, em 1983, ele fala, né, que neste o negro não era visto como ser, mas como coisa, ou seja, como objeto. E transformou-se no símbolo de anti-inteligência, anticultura e anticriatividade.
E é daí também, pessoal, que vai surgir a ideia de uma raça superior, de uma raça inferior, a questão de, né, podemos até relacionar aí, no caso, com a eugenia, né? Neste caso, tá? De que a raça branca era superior à raça preta, à raça indígena, tá certo? E em muitos momentos da sociedade brasileira, tá? Se falava, né, se tinha se trazia da Europa essa visão, né, de que também no Brasil a raça branca até o início, metade do século aí, do século XX, tá? Se tinha essa que a nossa cultura ela era, né, influenciada principalmente, tá? E apenas pela cultura europeia, pela cultura portuguesa, tá? E aí isso vai ser colocado em xeque, né, com os estudos, por exemplo, do Gilberto Freire, né, que ele vai trazer a questão da mestiçagem, né, vai trazer que a cultura indígena, a cultura portuguesa e a cultura africana, né, afro-brasileira, tiveram, né, grande importância na formação da sociedade brasileira, cada um, né, com um costume, com uma cultura, tá, na dança, na música. Uma vai influenciando a outra, por exemplo, a africana vai também entrar na cultura portuguesa e indígena e vai influenciar a questão do sincretismo, tá? E aí, por toda essa violência, né, que os africanos estavam passando, né, uma violência física, uma violência psicológica, cultural, né, uma imposição cultural muito forte, né, principalmente com o que diz respeito às suas crenças, à sua religião, tá? E para preservar a sua cultura, né, ele foi obrigado a buscar caminhos, tá? Ou seja, ou ele aceitava, e aí está entre aspas, porque não é que ele aceitava por sobrevivência, tá? Como por exemplo a questão da religião. Ele aceitava os ritos, os rituais católicos, mas ao mesmo tempo ele estava ali, não estava vendo uma imagem de um santo católico, estava, claro, mas dentro da sua oração, da sua fé, ele estava vendo ali figuras, né, religiosas de matriz africana, de religiões africanas. Tá? Daí também que vai surgir, né, a Umbanda, tá? O Candomblé. Certo? Que aí vamos ver mais na outra aula. Então ele aceitava, tá? Ou ele acabava, né, fugindo, né? E aí nesse momento que vai se criar os quilombos, e podemos citar, claro, o quilombo dos Palmares. E dentro desses quilombos eles podiam aí conviver de certa forma harmoniosamente, tá? Não passivamente, mas harmoniosamente. Poderiam cultuar nos seus ritos e a sua cultura, certo? Poderiam praticá-la. Claro que muitos desses quilombos foram destruídos, certo? Eram algumas formas de resistência, tá? E aí vamos ter várias, né? Além da formação de quilombos, né? Podemos citar a capoeira, né? Era uma dança, ela foi reinventada aqui criada e reinventada aqui no Brasil como uma luta, né? Para conseguir, né? Sair das amarras dos senhores, né? Dos senhores de escravos, dos donos de terras, certo? As fugas eram constantes, né? Muito constantes. Eles fugiam para os quilombos, para matas, tá? Eles incendiavam as plantações, era uma forma, né? Eles incendiavam para que se estava incendiado, não tinha locais para trabalho, então eles acabavam, era uma forma de resistência para punir, né? Para, claro, eles pararem de trabalhar e punir também esse senhor. E aí muitos desses negros, pretos, escravos, quando não conseguiam fugir, e aí eles, por exemplo, mulheres cometiam abortos, porque eles não queriam que seus filhos passassem, né, tivessem a mesma herança que eles estavam vivendo. Eles assassinavam, né, capatazes, né, senhores, em alguns casos, tá? E eles se envenenavam também, se suicidavam, né? A mesma questão aí do aborto, eles não queriam, né, que seus filhos, né, e que eles mesmos passassem por isso, e eles acabavam. E aí a gente pode pensar, claro, é uma forma de resistência, mas é uma atitude desesperada, tá? Mas como, né, eu acredito que eles pensavam o seguinte,
o comércio de escravizados, né, de pretos escravizados, gerava muito dinheiro. Né? E se um dono, né, um senhor de escravo perdesse 1, 2, 3, 4, 5 escravos, né, seria uma perda muito grande, né? Seria um prejuízo muito grande, tá certo? Então eles acabavam, né, se suicidando, se envenenando, tá certo? E tem uma outra, né, que eu acabei de falar agora há pouco, a questão da religião, o sincretismo religioso, tá certo? E aí a gente pode pensar, né, esse sincretismo ele se deu de forma, não é que ela aceita, né, esse sincretismo ele foi aceito pelos africanos, ou foi imposto a ele, né? Foi uma forma, foi uma necessidade que ele teve de fazer com que esse sincretismo acontecesse. Tá? Acredito que essa última parte seria mais adequada, né? Ele foi, de certa forma, forçado, né, a fazer esse sincretismo, porque ele não podia cultuar as suas religiões, as suas crenças, a sua fé. Ele tinha que, né, a partir de uma imposição católica, né, fazer, né, essa prática, né, dos cristãos, certo? E aí o Abdias de Nascimento, né, ele vai ter uma frasezinha muito interessante dele que diz o seguinte: as religiões africanas efetivamente postas fora, né, fora da lei pelo Brasil oficial só puderam ser preservadas através do recurso da sincretização. Tá? E elas, como eu estava falando para vocês, elas foram preservadas, né, por necessidade. Tá? O sincretismo se deu aí, nesse caso, por essa necessidade que eles tinham de cultuar os seus ritos, os seus deuses, tá? E não porque eles quiseram. Eu quero sincretizar, fazer essa relação entre Igreja Católica, né, os ritos católicos, os ritos africanos. Não, foi de maneira forçada, porque a lei oficial do Brasil, né, e essa lei era muito influenciada pela Igreja Católica, não permitia aí o culto dessas religiões africanas. E aí, para finalizar, tá? Em suma, apesar de toda a dificuldade encontrada e muito ter se perdido, a contribuição do povo africano para a formação brasileira foi primordial, tanto na composição física, tá? A gente hoje tem muitas semelhanças, né, com esses pretos escravos, a nossa fisionomia, nosso porte físico, tá certo? Isso inclui também várias outras dimensões, como a culinária, né? Acredito que vocês podem, para a próxima aula, já ir pesquisando sobre isso, tá certo? A culinária, a língua, né? Palavras de origem africana, tá? Na música, né? Podem pesquisar também os ritmos musicais, que na próxima aula a gente vai discutindo. Religião, a estética, né? A questão dos cabelos, né? Os valores sociais e estruturas mentais. Então, são muitas as coisas, né? E esses costumes, essas influências, né, precisam aí ser estudados na escola. Por isso que eu coloquei a imagem, né, de uma professora aí passando, né, discutindo com os seus alunos, eu acredito que sejam alunos, a influência, no caso, a cultura, né, africana aí na sociedade brasileira, certo? Então aí vocês já podem, como tarefa, né, para casa, para a próxima aula, pesquisa aí quais são os costumes, tá? Quais culinária, língua, música, religião, vocês vão trazendo aí e na próxima aula a gente faz essa discussão, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Tenham uma ótima tarde e bom dia, né, na realidade. Tenham um ótimo dia e até mais.